cobertura, naturalmente, desse julgamento. O STF, link 1, por favor, Brenda, já coloca aí para a gente dar o contexto. Eu já abri mais ou menos aqui o nosso tema, mas se vocês quiserem dar uma conferida lá no site claudiodantas.com.br, está aqui, ó, o STF retoma julgamento sobre a responsabilidade das Big Techs por conteúdos ilegais. A carinha do André Mendonça aí, ilustrando a matéria, porque o André Mendonça pediu vista desse caso e devolveu na semana passada, e o Barroso já marcou. Barroso disse que o Congresso teve tempo suficiente, tempo demais, né? Teve tempo demais para julgar. Então, já que ele, de julgar não, para legislar, já que eles não legislaram, então o STF resolveu julgar essas ações e esse julgamento vai ser uma espécie também de legislação, tá? O próprio Gilmar Mendes deixou isso claro numa entrevista dias atrás, dizendo que é uma espécie, sim, a gente já vai mais ou menos legislar, sim, já é uma espécie de regulação da internet, sim, tá? Então, infelizmente, é isso. Eu gostaria já de pedir aqui a avaliação da nossa querida Júlia Lucy sobre esse STF. Dá para esperar alguma coisa diferente, Júlia? Não dá, né? A jogada mais inteligente neste momento realmente a que foi feita pelo ministro André Mendonça, porque hoje a gente sabe que o Supremo já atua como um tribunal político, isso não é escondido, inclusive é falado com orgulho, né? O próprio ministro Flávio Dino fala isso o tempo inteiro. E é lamentável essa frase do ministro Barroso, porque o Congresso, quando ele toma a decisão de não legislar sobre algo, a decisão está tomada. Assim como na nossa vida, estamos diante de uma situação e eu tomo uma decisão de não agir, a decisão está tomada. A omissão é uma decisão, é uma não ação, mas é uma ação do ponto de vista filosófico no sentido de se manter inerte. Não legislar é legislar. Não legislar é legislar, até mesmo porque é natural que, com o passar do tempo, nós tenhamos condições de compreender a amplitude do assunto, beber de fontes de opinião, estudar casos de outros países. A gente traz a ideia, né, da ciência política comparada para analisar onde é que esse tipo de decisão foi tomada, quais foram as consequências, porque não adianta avaliar a intenção. A gente está diante de uma política pública, gente. Eu preciso falar sobre isso. Política pública, que é algo movido pelo Estado no sentido de alterar uma situação vivida pela sociedade. Se a decisão for de responsabilizar objetivamente as plataformas de conteúdo pelo conteúdo que os seus usuários ali coloquem, é uma política pública que traz um impacto direto na liberdade de manifestação de pensamento, por exemplo. Então, não deve ser feito de uma hora para outra. Eu digo assim, Cláudio, como a gente está diante de algo relativamente novo, que é colocar as pessoas, participar as pessoas do debate público, que até então não acontecia isso. Hoje a gente vive uma espécie de Grécia, em que as pessoas, nós, munidos de celulares, nós somos os cidadãos e temos aqui a voz aberta para discutir, para receber informação, para trocar de ideia. É lindo isso que está acontecendo. É uma espécie de retomada da democracia direta. Em breve eu acredito que isso vai acontecer, que a gente vai poder entrar no sistema, vai poder participar das votações que estejam acontecendo no Congresso. Eu acho que em alguma medida isso começa a ser permitido dos próximos anos, porque é algo natural. Você traz o Instituto do Plebiscito, você traz o Instituto do Referendo, já previsto na Constituição, para aqui, para esse lugar aqui. Então, a gente está diante de um contexto social diferente, em que as pessoas têm acesso às redes sociais e podem se manifestar. Então, não tem essa ideia de, temos que ser rápidos. Não, não tem. Ministro, com todo respeito à Vossa Excelência. Por quê? Se há injúria, calúnia, difamação, nós já temos leis para isso. As pessoas lesadas já têm um instrumento jurídico para poderem requerer o ressarcimento da perda que ela teve. A única questão que me incomoda hoje é o fato de as pessoas não se mostrarem quem são. Aqui, por exemplo, no chat,
Inclusive, muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Participem cada vez mais. Mas eu gostaria que aqui tivessem pessoas mesmo. Porque a Constituição Federal... Mas tem pessoas mesmo, você está achando que é robô? Eu estou dizendo que há pessoas que não colocam o nome... Ah, sim, isso tem. Né? Porque a o anonimato das redes. A Constituição Federal, lá no artigo 5º, ela fala o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Exatamente. Então, a partir do momento em que eu consigo me esconder por trás de uma máscara, fica muito fácil atacar uma pessoa, atribuir falso crime a ela, falar mentiras. Então, sejamos adultos. O adulto, ele decide por si e arca com as consequências das suas decisões. Então, hoje é o único ponto. Você fala assim, Júlia Luci, você gostaria de ver que tipo de mudança hoje em relação ao uso de rede social? Apenas a necessidade de identificar o usuário. Apenas. Porque a partir daí, se alguém atribui um crime a mim, por exemplo, eu consigo rapidamente acionar a justiça vai processar essa pessoa e a gente traz a normativa da vida real para a vida digital. É só isso que eu sinto falta. Mais nada, sabe? Deixa eu ouvir o Hélio Beltrão, que é um liberal clássico, é um homem que conhece profundamente o sentido das liberdades. Hélio, como é que você, só para abrir, né? Como é que você avalia aí esse julgamento? Pode fazer considerações também sobre o que a Júlia comentou aqui, pode discordar, aqui não tem problema não, aqui está livre para criticar o colega também de bancada. Pô, aqui é democrático, né, Cláudio? Aqui não tem essa coisa como é no Supremo, não. Quando você fala uma resposta e você não gosta, vou te prender, hein? Te prender. Aqui é diferente. Mas é sempre um prazer ouvir a Júlia, querida, que tem toda a experiência de parlamento, né, e muito bem colocou que o Congresso já decidiu, né, que não votar é uma decisão. Na verdade, essa decisão foi tomada inúmeras vezes, tá? Desde 2019, 2020, quando houve a pressão do governo, do Supremo, etc. Toda vez o Congresso decidiu, não vamos votar, porque já temos há 15 anos o Marco Civil da Internet, que foi a grande legislação, o marco sobre como deve acontecer. Mas também, como a Júlia também mencionou, a gente tem o Código Penal, a gente tem o Código Civil, né? Essas leis já valem para dentro ou fora da internet. Você fez alguma besteira na internet, não importa qual foi o instrumento, a plataforma, o meio. Se você cometeu um crime, você cometeu um crime conforme a nossa legislação, conforme o nosso direito. Então o Congresso já disse que não. O STF ele está insistindo em fazer o que ele não pode fazer, que é legislar, né? Ele vai seguir nesse papel ilegal. E a gente sabe que isso está diretamente ligado às eleições de 2026. Né? Eles querem censurar as redes para evitar ter a voz do povo. Eu acho que eles não entendem direito como funciona a internet, né? A gente sempre vai ter o WhatsApp, né? Ele não tem como... É criptografado de ponto a ponto, então vai ser muito difícil eles controlarem isso. Vamos tentar, mas a gente sempre tem o WhatsApp. O que eles querem fazer? Ouvir as fofocas agora, atrás das portas? Porque a gente está falando em casa, não pode falar mal da democracia, mas na minha casa eu posso falar ainda. Quer dizer, os caras querem o Big Brother, ouvir de todos os lados. Mas a gente já viu como é que foi na eleição passada, né, Cláudio? Foi assim, com a Cruzoé, com a Gazeta do Povo, elas foram censuradas por falar a verdade, elas foram obrigadas a apagar postagens que descreviam corretamente a amizade do Lula com o Ortega, né? Nesse julgamento, o ministro André Mendonça, pelo menos, tem dado algum fiapo de esperança aos brasileiros, nas discussões, nos contrapontos que ele tem feito com o Dino, com o Alexandre, sobre o futuro da liberdade de expressão. Mas, como você disse, essa coisa vai ser muito difícil. O que eles querem, para as pessoas entenderem, é que um órgão do governo, não a justiça, um órgão do governo diga o que pode ou não pode, eu considerei que isso aí é uma desinformação. Tira, isso é censura prévia. Então é preciso que a população siga alerta contra os abusos, é também preciso que o Congresso se posicione novamente, enfaticamente, contra essa micareta legislatória que tomou conta do Supremo. Mas apenas para mencionar um ponto da Júlia, já que aqui é permitido discordar, a gente primeiro tem que, na questão do anonimato, primeiro a gente tem que diferenciar pseudônimo de anonimato, né? O pseudônimo você usa um outro nome,
mas você está registrado na plataforma com o seu nome, né? Você está só usando um pseudônimo. Isso é a primeira coisa. Quem busca responsabilizar, né, pode ir atrás do lugar onde ele se registrou e por onde ele está se comunicando e ir atrás dele. Mas eu sou contra, inclusive, isso. Eu sou plenamente a favor do anonimato, diferentemente do que estabelece a nossa Constituição, Cláudio e Júlia, porque justamente o outro lado de dizer que o anonimato permite o ataque, o anonimato também protege contra o ataque. Pega o Brasil de hoje. Se você sabe quem está criticando, se o Supremo, se um juiz específico, você pode imaginar quem você quiser, com ou sem cabelo, que fala, não, quem está falando aquilo ali? É aquele cara, então eu vou atrás dele. A forma no Brasil de hoje da informação circular uma crítica é que ela seja anônima, porque senão a justiça e o Supremo podem ir atrás dessa pessoa. Então o anonimato, como lá atrás nos Estados Unidos, no Publius, nos Cato Letters, nas discussões que havia, eles protegiam o anonimato justamente para proteção. Então, quando uma pessoa anonimamente ataca o outro, eu entendo que você pode dizer, não, pode estar falando uma mentira, perfeitamente, mas pelo menos você tem a verdade para contrapor. Quando você impede o anonimato, você impede também, num cenário como o do Brasil de hoje, que as pessoas possam se contrapor, porque essa pessoa vai ser punida. Nessa história, eu inclusive, Hélio e Júlia, eu já fui alvo de ataques e perseguições na internet de todos os grupos políticos que vocês imaginem. E o que acontece? Me incomoda muito menos essa história de xingamento, de ofensa ou qualquer mentira que possa ser circulada, e muito mais a perseguição que pode ser feita. Então, eu tive uma época, inclusive no governo Bolsonaro, que as pessoas ficaram procurando as redes sociais da minha esposa, da minha família, para poder extrair alguma coisa. Foram atrás de pessoas, inclusive, que não tinham relação nenhuma comigo. E eu tive que pedir para minha família tirar suas redes sociais, sair das redes sociais, simplesmente porque são pessoas que não estão no debate público, são pessoas que não estão preparadas emocionalmente, sequer para esse tipo de embate. Eu estou preparado. Eu estou no debate público há muito tempo. Então, assim, pode me xingar, pode fazer o que quiser, pode inventar mentira contra mim. Agora, as pessoas do meu convívio familiar, elas não estão preparadas para isso. E não pediram. Não pediram, elas não se colocaram nesse debate público. Então, exatamente. Isso é criminoso. Exatamente. Isso é criminoso. Então, eu acho que, assim, as pessoas, hoje, em relação a nickname, etc., isso pouco adianta também. O próprio Alexandre de Moraes demonstrou claramente nas suas decisões que eles vão lá, puxam na rede social, veem quem é o usuário, a menos que o sujeito tenha criado um login, uma senha em Curaçao, com uma identidade falsa, com alguma coisa falsa, muito provavelmente ele será identificado. Não é? Então, eu acho que a questão... a Júlia tocou nessa história de legislar, né? Não legislar, legislar. Inclusive a questão da fake news, por exemplo, né? É uma questão que está aberta ainda. Você pode abrir, abrir, Júlio, para nós dois aqui? Não, abre para nós dois e deixa o Hélio na tela. As fake news, né? Até hoje, o Congresso não legislou sobre fake news. Por quê? Porque é impossível você definir o que é fake news. O que é desinformação? O que é fake news? Às vezes uma mentira hoje pode ser verdade amanhã. Cláudio, o que é discurso de ódio? O que é discurso de ódio? Discurso de ódio é o que o Janones fala é discurso de ódio? Para a Procuradoria de Defesa da Democracia não é. Porque nunca fizeram nada contra ele. E ele está o tempo inteiro fazendo ataques e convocando a sua militância para agir. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter, claro, os desafios, claro. Eu entendo por que o Congresso não legislou, porque no final das contas existe também um assentamento ali, uma consolidação de uma nova realidade que hoje as pessoas lidam muito melhor com isso. As pessoas hoje lidam muito melhor com fake news, elas recebem informação, elas já têm ali
algum questionamento, às vezes, se aquilo é verdade ou se não é. Hoje elas recebem informação até, né, de sites de verdade, me mandam. Tem gente que me manda matéria da Folha. Isso aqui é verdade? Quer dizer, hoje nem os veículos tradicionais, comerciais, o que eles publicam é tido como verdade, como também não é tido como mentira. Automaticamente certas coisas. Então, assim, as pessoas vão amadurecendo. A Júlia, o que ela quis dizer é isso. As pessoas vão entendendo como funciona certas coisas, não é isso? Como funciona esse novo ambiente. O que o STF está fazendo, e aí eu acho que você, Hélio, acertou muito em falar que o que está em jogo também é a eleição de 2026, mas a gente tem que ter claro aqui o seguinte, eles usam a regulação como biombo. Usar hoje o argumento de fake news e de discurso do ódio, hoje, em 2025, já é anacrônico. Então, por que eles estão fazendo isso? Porque controlar as redes é fundamental para a manutenção do sistema. Controlar as redes, controlar o que as pessoas falam, o que elas circulam de informação, é fundamental. Por exemplo, para impedir que circule ou que recircule a matéria amigo do meu pai, que foi censurada, ou a matéria minha do Marcola, que preferia votar no Lula, que até hoje não voltou para o ar, foi derrubada na véspera da eleição e não voltou para o ar. Então, assim, o que eles querem é ter o controle das ideias que estão circulando justamente para impedir que elas circulem e que isso afete o sistema de poder que eles controlam hoje. Me parece que a coisa endereça nessa linha. Só um comentário rápido. No mundo ideal do STF, dessas pessoas que querem esse tipo de coisa, a fofoca seria proibida. Você não pode ter fofoca, você não pode especular, você não pode ter meia-verdade. Ninguém pode falar isso, né? Ou seja, eles gostariam de regular tudo o que é falado na sociedade. E por que fofoca não deveria ser proibido? Por que fofoca eventualmente tem um valor? Porque ela passa algum tipo de informação, ainda que você não tenha a verdade. Então, as pessoas, como você falou, e a Júlia também, as pessoas se acostumam a interpretar essas informações, né? Então, tem pessoas que você escuta algo, né, Cláudio, e você dá um fator de desconto de 50%. A da minha mãe eu dou 80%, porque eu sei que é exagerado. Então, você sabe de onde vem, a fonte de onde vem e o tipo de informação, você tem que aprender, faz parte da civilização, você saber filtrar as informações que você recebe. Uma sociedade tutelada para receber só uma informação pura, só vai receber pura mentira, pura manipulação. Faz parte de você, como ser humano, saber filtrar as informações, e todo mundo filtra, não precisa ser educado para filtrar, as pessoas sabem como isso funciona, mas isso tudo está sendo manipulado para dizer, olha, a gente tem que regular tudo, eu preciso saber quem está falando o quê. Por quê? Porque é controle para a eleição, controle do poder, controle do sistema. Eu gosto exatamente, quero cumprimentar especificamente aqui o Hélio, né? O Hélio é uma pessoa que é um dos grandes guerreiros do liberalismo no Brasil, é uma pessoa que tenho certeza, Hélio, que vai ser lembrada, assim, quando chegar, né, o momento de você não estar mais aqui nesse presente, mas vai ser lembrado como um grande herói da liberdade no Brasil, porque você tem um trabalho belíssimo em diversos ambientes, né? Então é muito bom ter um brasileiro como você. Para quem ainda não segue o Hélio, obrigado, gente. Deixa eu fazer um reparo aqui. A gente tem que homenagear as pessoas em vida, hein? Concordo. Olha, o Hélio, você já são extremamente exagerados essas fofocas. Você já é o que a Júlia falou. A gente já te agradece demais pelo teu trabalho, pela tua existência, pela tua participação no debate público, agora. Não, com certeza, porque o Hélio... Muito que a Júlia está falando, muita honra, obrigado. É lógico, eu estou brincando com ela. Não, mas é porque, Hélio, realmente no Brasil, você sabe, nós somos carentes de heróis, né, Cláudio? A gente precisa ter pessoas que recebam esse selo, que sejam reconhecidas pela contribuição que elas fizeram ao país. Nos Estados Unidos, os americanos falam 50 nomes de heróis, e isso é muito importante para marcar a história, para servir como exemplo. Então, você é um acadêmico, né? Você atua na parte acadêmica da reprodução dos ideais de liberdade, você faz parte do Instituto Mises, que eu
sou aluna de pós-graduação da economia da escola austríaca, você está no jornalismo de uma forma muito inteligente, você consegue rebater argumentos vindos do outro campo de pensamento e você ajuda na constituição de novos grupos. Então, você é uma pessoa incrível, assim, eu realmente tenho muito orgulho muito de obrigado, ver um brasileiro como você. E gosto também dessa perspectiva da discordância, no que tange, você falou, né, de preservar o direito ao anonimato. Eu compreendo você, só que no sopesamento entre princípios, a gente sabe que quando um princípio conflita com o outro, a gente vai ter que fazer uma análise ali daquele princípio que vai ter que preponderar. Eu ainda permaneço no princípio de você conseguir identificar quem fez aquilo, porque no ataque à honra, e aí também eu acho que talvez tenha sido pelo fato de eu já ter sido vítima diversas vezes. Então, quando você já viveu esse processo e você não sabia de onde que estava vindo o ataque, era mentira, mas você não tinha como, inclusive, reagir. E aí ter que acionar a delegacia de crimes cibernéticos, ela não tem tecnologia, ela não corre. Então, eu acho que o anonimato, ele tem essa benesse de possibilitar certas críticas, malgrado, o Cláudio lembrou que muito bem, o Supremo sim conseguiria identificar quem foi que falou, mas o cidadão comum ele não tem instrumento para isso. Então a intimidade, a honra são elementos muito caros para quem se coloca diante de um debate, né? Sobretudo quando a gente vê num debate entre esquerda e direita, a estratégia da esquerda é sempre atacar a pessoa física da direita. Eu, por exemplo, sempre escuto, mas você é uma mulher branca, você é uma mulher que tem olho verde, você é uma mulher magra, você é classe média. Então você não é capaz de entender o porquê que a minha vida é uma tragédia. Entende? Então a pessoa não ataca o que eu falo, ela tenta atacar quem eu sou. Então eu fico muitas vezes assim... Não tem nem o que falar. Isso não é exclusividade da esquerda, não, tá? Isso não é exclusividade, não. Existem as pessoas que são civilizadas e a selvageria. A selvageria. Eu já fui alvo de tudo quanto você... Toda militar, até alvo do MBL eu já fui. Na época do, eu também. Na época do Temer, fui alvo da turma também. Lá, fui alvo dos bolsonaristas, fui alvo dos petistas a vida inteira, inclusive. É muito engraçado porque tem muita gente que não tem a menor ideia do trabalho que eu fiz como jornalista em relação ao PT, a todos os desvios, a todas as denúncias, ao Lula, né? Tudo que aconteceu, inclusive antecipando investigações. E aí vem gente falar que você criticou o Bolsonaro, então ajudou a eleger o Lula. Pelo amor de Deus, deixa eu avisar uma coisa para vocês. Todas as críticas que eu fiz para o Bolsonaro não impediu o Bolsonaro de conversar comigo, de respeitar minhas críticas. Eu escrevi N reportagens, inclusive reportagens sérias, envolvendo até o Flávio Bolsonaro, e veio aqui, me elogiou. Então, assim, a gente precisa ser honesto no que faz. A gente tem que ter princípios, defender esses princípios, não importa o que aconteça do outro lado. Então, assim, hoje o Bolsonaro está sendo vítima de uma perseguição brutal. E eu estou aqui, em defesa da legalidade. Conte comigo. Estou aqui na defesa da legalidade. Acho um absurdo o que está acontecendo. Mandatos sendo cassados, direitos políticos sendo cassados. Luciano Hang teve o direito político cassado dele ontem, até 2028. Isso é um puta absurdo. Um juiz vai lá e dá uma sentença. E por quê? Simplesmente porque ele apoia o Jair Bolsonaro. Está errado isso. Se a gente não se levantar contra isso, a gente é um oportunista, uma vergonha para a sociedade. Então, assim, é isso que eu falo. Ou você defende os princípios, não importa em defesa de quem, ou você defende a Constituição e a lei, não importa em defesa de quem, ou você é um oportunista, um vagabundo, é um canalha. Como qualquer outro, vai defender a lei só quando ela lhe é favorável. Então, assim,
para mim, eu estou numa posição muito confortável, porque eu estou sempre em defesa da sociedade, estou sempre em defesa do pagador de impostos, do cidadão. E convido, e sei qual é o melhor caminho. O melhor caminho para a sociedade livre e próspera é a direita. Quem acredita que é o caminho à esquerda é porque não conhece efetivamente o caminho. Então, assim, está aqui o programa aberto, inclusive para as pessoas de esquerda virem assistirem, e eu duvido que elas saiam, terminem um programa, ouçam o Hélio Beltrão, ouçam a Júlia Lucy, terminam e saiam assim, esses são os idiotas, são os filhos. Não tem como. Eu desafio ouvir o Ari Alcântara aqui e não concordar com o que ele fala. Ouvir o Léo Correia e não concordar com o que ele fala. Ouvir o Marcílio e não concordar com o que ele fala. Ouvir toda a Carol Esponza, todos os nossos colaboradores e não concordar.